Ruth não tinha nenhuma oportunidade ou orientação, mas ainda assim tornou-se gloriosa em caráter. Podemos aprender aqui que Deus é o nosso principal meio ambiente. A fé sobrepuja todos os obstáculos e nos dá decisão e coragem. Ruth demonstra o valor de uma pessoa que confia. Tal pessoa se tornará um instrumento de Deus. Ruth é incluída na lista dos fiéis, na genealogia de Jesus. Dessa forma, poderíamos sugerir o seguinte tema: como a vida de uma jovem foi enriquecida por meio de um trabalho humilde. A tradição rabínica assegura ter sido Samuel o escritor do livro de Ruth. Ruth. Divisão. Quatro divisões são sugeridas, baseadas nos capítulos do livro de Ruth, pois cada capítulo deste livro fornece uma divisão. As 3 primeiras divisões são apoiadas nas ações de Ruth e a quarta no resultado de suas ações. Primeira divisão, Ruth decidindo. Capítulo 1. Encontramos Ruth retornando com sua sogra para Belém de Judá. Primeira divisão, Ruth decidindo. Capítulo 1. Encontramos Ruth retornando com sua sogra para Belém de Judá. Versículo-chave do capítulo 1. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Segunda divisão, Ruth servindo. Capítulo 2. Encontramos Ruth a respingar no campo de Boaz. Segunda divisão, Ruth servindo. Capítulo 2. Encontramos Ruth a respigar no campo de Boaz. Versículo-chave do capítulo 2. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Terceira divisão, Ruth descansando. Capítulo 3. Encontramos Ruth descansando aos pés de Boaz. Terceira divisão, Ruth descansando. Capítulo 3. Encontramos Ruth descansando aos pés de Boaz. Versículo-chave do capítulo 3. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Quarta divisão, Ruth recompensada. Capítulo 4. Encontramos Ruth se casando com Boaz. Quarta divisão, Ruth recompensada. Capítulo 4. Encontramos Ruth se casando com Boaz. Versículo-chave do capítulo 4.
e de que também tomou por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom. O livro de Rute apresenta Jesus Cristo como nosso resgatador. Rute. Curiosidades. O livro de Rute é lido anualmente pelos judeus na festa das semanas. Faz parte dos chamados Escritos Sagrados, uma subdivisão dos 5 pergaminhos que se liam em público nos dias da festa de Israel, do trigo, que se denominou mais tarde Festa de Pentecoste. O livro de Rute foi escrito provavelmente por volta do ano 1050 a.C. Curiosidades. Rute se tornou bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias. Dessa forma, Rute, a Moabita, entra na genealogia de Cristo. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Esse livro nos mostra que, apesar do fracasso de Israel, a salvação de Deus pode atingir até os próprios gentios. A história de Rute é a história de uma gentia que se converteu em um dos antepassados de Cristo. No sentido literal, aprendemos em Rute que o Messias não é somente salvador de Israel, mas da raça humana. O livro de Rute é lido anualmente pelos judeus na festa das semanas. Faz parte dos chamados Escritos Sagrados. Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste.